tem como título O Cérebro Leitor no Mundo Digital. Eu comentei um pouquinho com vocês sobre o que esperar deste momento e a Ângela também. Então vamos lá. A convidada que vem dialogar conosco é pesquisadora, professora e defensora de crianças e do letramento ao redor do mundo. Ela é diretora do Centro para a Dislexia, Aprendizados Diversos e Justiça Social da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e autora do livro O Cérebro no Mundo Digital, Desafios da Leitura na Nossa Era, publicado no Brasil pela editora Contexto, e que inspirou significativamente os diálogos que teremos aqui hoje. A nossa convidada é a norte-americana Marianne Wolf. Aqui vai uma informação importante. Se você quiser assistir a palestra da Marianne em inglês, acesse o link que está no chat. Então, vamos agora aproveitar que ela já chegou e está aqui conectada conosco. Com alegria e satisfação em chamá-la, seja bem-vinda, Marianne. Obrigada por aceitar o convite para estar conosco. É um prazer recebê-la. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas. É uma grande honra poder estar aqui, poder realizar essa pesquisa. Eu, como pesquisadora e como professora, o que eu gosto mesmo é compartilhar o conhecimento. E com esse conhecimento, a gente também aumenta a sabedoria que vamos passar para os jovens. E hoje estou falando da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e eu dirijo um centro, que é um centro para dislexia, para os alunos, né, com outros diversos problemas de justiça social. E a nossa missão é auxiliar a todos no mundo todo, entender que letramento, que a leitura é um direito humano básico, que muda todos nós, que muda toda a nossa trajetória da nossa vida individual. Isso nos muda desde em primeira infância, depois, posteriormente, quando somos adolescentes e como adultos. Mas, se a leitura em si também está mudando, e um dos pesquisadores, Walter Ong, ele já nos disse que as tecnologias estão nos mudando. E é uma citação muito maravilhosa que eu quero citar. As tecnologias não são apenas algo que está no exterior, não, mas também representam transformações internas da nossa consciência que mudam como nós pensamos. E também tem impacto. Ou seja, a tecnologia muda como nós processamos a linguagem falada e principalmente a escrita. Agora, a leitura. Quero que pensem agora na leitura. Vamos pensar na leitura de uma maneira totalmente diferente, porque letramento. Quando nós temos a aquisição da leitura, nós mudamos o cérebro, muda a sociedade, muda até o futuro das espécies. Por quê? Porque a leitura muda como nós pensamos. Ela também está sempre em transformação, conforme nós mudamos cada vez mais para uma cultura digital. E o mundo todo sofreu e ainda está aprendendo a entender os efeitos da cultura digital em função da pandemia que está afetando o nosso mundo todo. E isso também envolve promessas e aspectos positivos, por exemplo, a democratização do conhecimento, mas também representa ameaças, perigos que nós precisamos entender. E nossos filósofos, mesmo teólogos, e com certeza escritores, e do meu ponto de vista, nós que estudamos o cérebro, nós entendemos que há muitas coisas diferentes acontecendo. Nós temos este filósofo, Nicolas de Cusa, que diz o que acontece quando a gente vê uma verdade
que é a cultura digital que nos ajuda tanto. E outra verdade, que é que a cultura digital está mudando o nosso cérebro e algumas vezes de maneira negativa. O que acontece quando nós temos duas verdades que são opostas, que se contradizem? E o que este filósofo nos disse é que o que é importante é analisarmos o conhecimento como um ponto de vista de ou conhecermos, mas a partir da ignorância. O Papa Francisco nos disse que uma das coisas mais importantes sobre o conhecimento, quando nós temos essas verdades opostas, e isso acontece muito no nosso mundo, nós temos que pensar como é que a gente pode conciliar essas diferentes verdades. Bem, o meu trabalho é ajudar a informar essa ignorância informada por meio da pesquisa da neurociência sobre a leitura e o cérebro e a educação. Ajudar as crianças antes de elas chegarem à escola de 0 a 5 anos, também quando elas vão começar a aprender a ler, quando são adolescentes, ou até mesmo quando adultos, como nós que estamos aqui hoje, como a leitura está mudando. E antes até de começar, gostaria de lhes fazer uma pergunta muito importante. Estão conscientes que a sua leitura está mudando quando passamos fazendo esse processo da leitura por 10, 12 horas, mas lendo numa tela? Será que a gente consegue se fazer aquela imersão no mundo da escrita? Perceberam que agora temos menos tempo? Não é mais aquele mergulho no texto, na escrita. E estas são algumas das perguntas que nós vamos agora discutir. Não vou responder. Na verdade, o meu trabalho aqui é lhes apresentar essas perguntas. E eu quero também ajudá-los a fazer essas perguntas como uma sociedade. Eu vou passar as informações. No meu trabalho, fazer uma pergunta permite que, conhecendo sobre a plasticidade desse cérebro leitor e sabendo, então, como esse desenvolvimento da leitura acontece e que partes envolvidas também na leitura, elas se desenvolvem desde a primeira infância até a vida adulta. Esse tipo de conhecimento que vai nos ajudar a essa transição para o que nós podemos chamar dessa próxima mudança cultural que nós estamos vivenciando já hoje. Tudo isso começa entendendo plasticidade. Quando pensam em leitura, muitas pessoas acham, é natural, as crianças aprendem a ler naturalmente. Não, não e não, de jeito algum. Não, leitura é uma invenção do ser humano. E o que o cérebro faz com as invenções é que ele desenvolve novos circuitos. Pensem numa casa e todo o circuito elétrico. Bem, o cérebro também tem circuitos para diferentes funções. Para a leitura, tem um circuito para números. Mas para a leitura, o circuito, ele vai ser plástico e ele vai refletir o tipo de idioma que é falado. Portanto, quando pensamos no alfabeto usado em português, inglês e italiano, nós temos um circuito. Tem algumas mudanças que acontecem dependendo do idioma, mas o circuito seria totalmente diferente se nós falássemos ou lêssemos em chinês ou em japonês. Portanto, o sistema de escrita muda esse circuito. Agora, o que a maior parte das pessoas não percebe é que é o meio. Como é que a gente lê? Será que a gente está lendo algo que está impresso num papel, é numa folha, num livro ou está numa tela? Tudo isso vai ter impacto diferente da maneira que nós lemos. Agora, entender como é que o cérebro aprende a ler, isso é importante para todas as pessoas, porque coloca nova ênfase antes até mesmo de o cérebro se tornar esse cérebro leitor. O que eu quero dizer é que esse circuito é feito de partes, e cada uma dessas partes está
sendo desenvolvido de 0 a 5 anos. Então, o que acontece logo no início? O que acontece logo no início é importante para a leitura, o que vai acontecer depois na escola, nas nossas crianças, principalmente naquelas crianças que vieram de ambientes onde a leitura e a fala não era assim disponível. Nós vivemos numa sociedade onde isso tem impacto e o circuito da leitura depende de tudo isso. Agora, os bebês escutam o quê? A fala, eles estão escutando aquelas palavras, construindo pensamentos. E todos os idiomas têm os seus sons próprios. O português, como eu já falei, eu sempre falo, eu sempre penso, né, no que eu sei de português, mas quando eu falo obrigada, veja, eu estou usando os fonemas em português para eu poder produzir a palavra obrigada. As crianças aprendem na sua língua materna, elas precisam desenvolver os fonemas, os sons daquela língua. As crianças precisam desenvolver também outros aspectos da linguagem. Qual é o significado das palavras? Como é que elas são usadas nas histórias? Toda história que a gente lê para uma criança, ou que a gente conta para uma criança, está ajudando ela a desenvolver o seu vocabulário. E veja, aqui nós temos esta pesquisa, e ela continua sendo refeita nos Estados Unidos e em outros países. O que ela mostra é que o cérebro basicamente escuta as palavras e vai representá-las no cérebro. Agora, a criança que vem de um ambiente menos privilegiado, aqui elas escutam um número muito menor de palavras. Elas, comparadas às outras, vejam, elas escutam 32 milhões de palavras a menos, se comparadas a outras crianças. Em outras palavras, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Uma das coisas que é realmente importante e nos educar para entender é que nós podemos fazer muita coisa lendo para a criança, e nós podemos mostrar, olhando a imagem do cérebro de crianças de 3 ou 4 anos de idade, que aqueles que, cujos pais leem para eles todas as noites, as regiões relacionadas à linguagem desenvolvem-se muito mais do que em crianças onde os pais não leem. Então, eles estão aprendendo muito sobre a linguagem, seus conceitos, a formação, tudo isso vai se conectar no cérebro leitor. Então, o primeiro circuito é muito simples, muito básico. Estamos conectando visão, linguagem e conhecimento. Na medida em que os professores começam a ajudar a conectar tudo isso, nós passamos de um cérebro leitor básico para um como os de vocês, em que, ao longo do tempo, as crianças aprendem o processo de leitura aprofundado. E o processo de leitura profunda é importante porque conecta o que a criança sabe, o seu conhecimento de fundo, ao resto do circuito. Então, o que a criança sabe se conecta ao conhecimento da linguagem, e isso ajuda a desenvolver algo muito importante. Essas historinhas que as crianças têm, frequentemente tratam de entender o sentimento alheio. É assim que uma criança aprende empatia, seu desenvolvimento moral, seu desenvolvimento ético. As crianças aprendem a passar de sua perspectiva e conhecer os pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Então, a leitura em primeiro lugar, nos dá todo esse conhecimento de fundo, mas também nos permite sair de nós mesmos e ter uma espécie de laboratório moral. Esta é uma base para compaixão, para aprender compaixão, empatia pelos outros. E isto aumenta a capacidade de uma sociedade de funcionar em conjunto, trabalhar em conjunto. Essas competências iniciais, como empatia e conhecimento de fundo, têm
habilidades cognitivas muito sofisticadas. Uma das principais é inferência. Você olha o que lê e você infere, e você emite um julgamento, você avalia se aquilo que você leu é verdadeiro ou não. Neste momento do tempo, quer seja Brasil, Estados Unidos, um aspecto essencial da leitura é conseguir separar informação falsa, fake news, do que é verdadeiro. E o cérebro, nós queremos que os nossos filhos aprendam análise crítica, que eles aprendam a inferir para avaliar, porque é isso que ajuda a nossa sociedade a fazer duas coisas: aprender a perspectiva de outrem e também ter espaço para pensar fora de si mesmo, não aceitar tudo o que está escrito ou tudo o que é dito por políticos no mundo inteiro. Nós precisamos de pensamento crítico, nós precisamos de empatia e juntas essa é uma das combinações mais importantes para uma sociedade democrática, para agir com sabedoria uns para os outros, ter espaço para ouvir as vozes de outras pessoas e para poder votar com sabedoria, com pensamento crítico, sem aceitar tudo que qualquer político ou demagogo diga. Nós temos uma história no século XXI de gente que não usa seu pensamento crítico, e é fundamental que o façamos. Uma das coisas que raramente é debatida sobre a leitura é que quando você coloca esses processos de leitura profunda no cérebro, eles levam tempo. Se você simplesmente lê rapidamente por cima, você não tem tempo suficiente para analisar, para sentir empatia. E também você vai provocar um curto-circuito no ápice da leitura, que é a capacidade de nos dar tempo para pensar. Quem disse isso? Que no centro da leitura, o importante é o tempo que nós levamos para ir da sabedoria do autor para descobrir nossa própria sabedoria. Isso é contemplação. A sabedoria é, digamos, o ápice do que nossa sociedade procura em nossa maneira de viver. E na leitura, muitas vezes não chegamos lá, porque isso leva tempo. Nós temos um cérebro leitor que nos permite utilizar isso como plataforma. E tenho aqui uma imagem de São Tomás de Aquino, porque ele foi um dos maiores leitores que nossa espécie humana jamais teve. E eu usei uma figura imaginária do seu cérebro para mostrar todos os processos que nós usamos quando nós usamos esse processo de leitura aprofundada. Nós ativamos muitas regiões do nosso cérebro, muito mais do que muita gente imagina. Então, a questão que eu tenho que perguntar para vocês e que eu gostaria que vocês se perguntassem é a seguinte: será que vocês estão se dando tempo suficiente, atenção suficiente na sua leitura a esses processos de leitura profunda? Estão dando tempo para reunir o seu conhecimento de fundo com o texto? Estão dando tempo para entender outra perspectiva que não sua própria? Ou simplesmente vai para um silo de sua própria informação, que simplesmente confirma o que você já sabe, e assim você não precisa pensar? Será que é isso que estão fazendo? Ou será que estão inferindo e dando tempo para encontrar a verdade do que estão lendo? Ou estão dizendo, essa é a informação que eu sempre procuro e não vou para nenhum outro lugar? Se vocês estiverem fazendo isso, estão fazendo o que se chama viés de confirmação. Só confirma o que vocês acham que é. Aquele silo de informação vai fazê-lo se sentir bem com relação ao que você já sabe.
Ora, não é isso que uma cidadania reflexiva e alunos reflexivos deveriam fazer. Eles devem usar seu sentimento de empatia e de curiosidade para aprofundar. E é isso que me preocupa na era digital. Por quê? Bem, voltamos ao que eu disse anteriormente. Nós temos um cérebro leitor plástico, que vai ser diferente de acordo com as várias línguas, mas também vai ser diferente de acordo com os meios. Isso é que o Walter On, o filósofo alemão, disse. Essas tecnologias não estão fora, elas entram e nos mudam de dentro. Por quê? Porque há vantagens à leitura na tela eletrônica e há vantagens da palavra escrita ou impressa. Nós temos que conhecer quais são essas vantagens e desvantagens. Na tela digital, nós estamos bem preparados para processar rapidamente quantidades maciças de informação. Nós podemos fazer as coisas de maneira muito mais eficiente quando nós temos uma tela zoom, zoom, zoom. Nós podemos ler rapidamente, podemos pegar o âmago, o cerne da coisa e ir em frente. Podemos fazer múltiplas tarefas. Só que tudo isso pode ser bom ou pode ser ameaçador por causa do tempo em que você não atribui ao processo de leitura profunda. Eu trabalho em ambos os meios. Eu faço pesquisa para crianças na Etiópia, numa aldeia onde não há ensino, não há escola, não há papel, não há lápis, não há nada. Essas crianças nunca aprenderam a ler. Então, nós levamos dispositivos digitais para ajudá-los. Esse é um grupo de aprendizagem e eles estão tentando ajudar essas crianças a adquirir letramento. Essa é uma grande vantagem da democratização do conhecimento, de sua disseminação, e também é muito bom para algumas de nossas crianças que não têm professor, não têm escola, e algumas das crianças que têm muitos alunos na mesma sala de aula e precisam de ajuda adicional, ou algumas das crianças com que trabalho, com dislexia, que precisam de prática adicional. Então, a tecnologia digital pode ser realmente boa, mas acesso e questões de equidade permeiam tudo o que eu disse. Parte do que eu quero é justiça social, porque todas essas coisas que eu estou dizendo, quer seja o desenvolvimento da linguagem ou da leitura, conhecimento de base ou acesso à tecnologia digital, tudo isso vai ser afetado por questões de igualdade. E, como sociedade, nós temos que ter certeza de que entendemos quem lê o que, onde, em nossos países. Bem, eu estou dizendo tudo isso e minha colega Sherry Turkle, do MIT, disse algo que eu gostaria de dizer antes de entrar nas desvantagens. Não há binários aqui, não há branco ou preto. Eu não estou dizendo que tudo digital é bom ou ruim. Eu não estou dizendo que a palavra impressa é boa ou ruim. Eu estou dizendo que nós precisamos entender o que cada meio perturba ou diminui. E eis o que disse a Sherry Turkle: nós transgredimos, não porque nós construímos o novo, mas porque não nos permitimos considerar o que novas tecnologias perturbam ou diminuem. Essa minha colega Patricia Greenfield. Todo meio tem custos e pontos fracos, mas o custo da tecnologia digital parece ser processamento aprofundado, e isso se reflete no meu trabalho sobre a leitura profunda. Então, a minha preocupação é a seguinte: nós estamos educando nossas crianças ou ao olhar para si próprios, nós temos que entender a qualidade da atenção que as nossas crianças estão aprendendo, e se nós estamos lhes dando ou não. Eu vou contar algumas pesquisas
a respeito de crianças. Se vocês olharem como os meios digitais estão mudando a primeira infância, nós podemos começar desde que as crianças são bebês. Eu trabalho com pediatras num programa chamado Saia e Leia, e eles estão muito preocupados porque os pais não leem para as crianças. E eu espero que os pediatras no Brasil possam elaborar um programa, talvez já o tenham, um programa semelhante, em que o pediatra dá livros que são apropriados para aquela faixa etária, 6 meses ou 6 anos, aos pais, para que estes leiam para as crianças toda noite, porque nós queremos que o cérebro absorva a linguagem, absorva o que você pode chamar de aspectos cosméticos da leitura, sabendo o que é um livro, que você vai naquela direção, que as imagens fazem parte da história, que as palavras ficam na página. Nós queremos tudo isso para as nossas crianças, mas as crianças que são expostas à tecnologia digital cedo demais, com frequência, não têm o mesmo tipo de atenção, não têm o mesmo tipo de desenvolvimento de linguagem precoce. Então, muitos pediatras, como Barry Sackerman, e psicólogos, como Hirsch Pasek, e meus colegas em Cincinnati, John Hutton, etc., eles estão preocupados com o que acontece com o cérebro de crianças que passam todo o tempo em telas digitais. E o que nós estamos vendo é que o melhor que nós podemos fazer é fazer com que nós leiamos para nossos filhos ou crianças. E se você comparar o que o cérebro faz quando um adulto lê versus ver isso numa tela digital, com sininhos apitando e tal, o cérebro absorve melhor quando há leitura por parte de adultos. Em etapas posteriores, em idades posteriores, vemos que crianças que passam muito tempo lendo na tela versus aqueles que leem livros ou palavra impressa têm diferenças na conectividade, nos circuitos internos do cérebro. O cérebro tem substância branca, substância cinzenta, e a substância cinzenta é mais densa do que a branca. Até a adolescência. Então, essa substância cinzenta é mais densa para aqueles que leem a palavra impressa. Não estou dizendo que não se deva ler na tela, mas eu estou mostrando o que acontece com o cérebro das crianças. Este slide mostra as áreas cerebrais quando são expostas à leitura por parte de um pai versus um livro audiobook ou uma história animada. E está claro que a leitura pelos pais é muito melhor do que a tela digital para essas áreas que são expressivas e receptivas para a linguagem. Mas nós temos também outros aspectos que devem ser considerados quando nós pensamos no impacto nas nossas crianças. A qualidade da atenção nas crianças. É tão fácil distraí-las, não é? Nós sabemos que nós desenvolvemos tudo isso depois, no final da adolescência, para que a gente consiga inibir a distração. Mas é muito fácil que a criança se distraia, mas nós também. A verdade é que nós temos o que nós chamamos de um novo viés. Quando nós pensamos, então, num reflexo. Se alguma coisa nova acontecer, a nossa atenção imediatamente é desviada para o que é novo. Com o passar do tempo, nós conseguimos nos treinar, mas é o reflexo. E as crianças, elas não têm esse sistema inibitório. Portanto, as crianças instantaneamente se distraem. Se a gente olhar, acompanhar o movimento dos olhos, para onde elas estão olhando, a gente vai ver que elas estão olhando para a tela toda. Elas são instantaneamente distraídas. E a minha colega, Ellen Stone, ela diz que é
uma atenção parcial contínua, porque a atenção dessas crianças, ela nunca está totalmente focada. E as crianças, e tenho certeza que todos sabem, essas crianças também têm altas concentrações, ou melhor, elas precisam de altas concentrações de estímulo, como se fosse um pirulito de dopamina. Elas precisam de algo novo, elas precisam desse estímulo constante, algo novo. E quando eles estão olhando só para uma tela, eles falam: "Nossa, estou entediado". E é por isso que a gente tem muitos graus de estimulação e muitos limiares baixos para que a gente ou para que elas, né, fiquem entediadas. Meus colegas psicólogos clínicos, como a Kathleen Stark, que fala sobre a grande desconexão, eles estão trabalhando, tentando identificar se é mais uma questão de atenção hoje que está ligada à era digital. Não quer dizer que há uma relação total de causalidade, mas um efeito colateral. E as crianças mais velhas, os alunos um pouco mais velhos? Um dos meus colegas também, Patricia Granfeld, da UCLA, e também a Laura Reinhardt, estudou na UCLA um grupo de alunos da universidade, um usando o laptop e outro grupo que não usou. Essa era a única condição. Alguns vão tomar notas no seu laptop enquanto estão assistindo a aula e outros estão tomando nota no caderno. O que aconteceu nas provas? Os alunos, aqui já eram de faculdade, né? Aqueles que tomaram nota no laptop não foram tão bem quanto aqueles que estavam anotando e prestando mais atenção à palestra, escrevendo no caderno. Provavelmente é que também tinha a questão de tomar nota no laptop, mas sabe o que mais? Sei lá que eles estavam lendo o Instagram, estavam respondendo bate-papo. Talvez eles estivessem fazendo outras coisas em vez de se concentrarem em tomar notas no laptop. Então vejam, esse é o estudo de alunos de faculdade. Mas nós temos outros dados. Aqui é da rede e-Read da Europa, onde nós temos um grupo em Barcelona, Delgado, Salmeron, principalmente, que estudaram. É uma meta-análise. Eles estudaram todos os estudos de 2000 a 2017, com mais de 171 mil participantes. E a única condição no estudo era adultos jovens lendo a mesma história na tela digital ou num livro impresso, em algo impresso no papel. E a realidade foi a seguinte, que eles também foram melhor na compreensão, principalmente seguindo a história quando leram no papel, que no modo digital. Aí alguém pode dizer, mas e os últimos estudos? Aquele onde os alunos são já os natives digitais, não é? Aí, como foi a resposta? Aí, mais diferente. Mas como assim? Eles já nasceram nesse mundo digital. Será que eles não iriam melhor? É um paradoxo, mas nós fizemos uma pergunta. Como é que eles se percebem? Como eles percebem melhor? Eles falam, bom, na tela, porque a gente consegue ler mais rápido. Bem, o que eles estão fazendo, eles estão simplesmente passando os olhos. Eles estão usando, por exemplo, ver uma letra, ver o começo, o meio e o fim. Pronto, eles vão lá simplesmente no modo Z, né? Começa a ler, os olhos fazem o movimento de Z, mas eles não vão absorver o conhecimento num nível detalhado que, pelo menos para mim, mostra a capacidade de termos o processo de leitura profunda. Mas e todos aqui, e vocês, especialistas, leitores especialistas? Eu fiz a pergunta no início, estão mudando? Bem, a evidência é muito clara. Quando nós estudamos palavras, fazendo o acompanhamento dos movimentos dos olhos, a maior parte dos adultos também estão simplesmente usando aquele padrão de F ou Z, que já foi dito, não é uma leitura profunda, é uma passada de olhos.
A minha colega Naomi Barron escreveu também um novo livro falando sobre como nós lemos, e ela fala muito dos movimentos oculares. E as pessoas hoje estão passando os olhos, ou seja, a concentração é muito menor, há mais distração e é também menos provável que a gente esteja presente. E para mim, é isso, né? Que a gente preste atenção ao discernimento e também há menos consolidação na memória. E quais são as implicações, então, para vocês, leitores, e para a nossa sociedade e para a nossa educação? Se nós não, de modo consciente, não pensarmos de maneira consciente sobre como nós lemos, todos nós vamos simplesmente dar uma passada de olhos no texto. Se fizermos isso, nós vamos dar ao nosso cérebro menos tempo para entender complexidade. Uma das piores coisas nos últimos 4 ou 5 anos aqui nos Estados Unidos, é o uso do Twitter e para se ditar políticas, para tornar assuntos complexos e resumi-los em poucas letras, em vez de fazer com que a gente tenha tempo, nós cidadãos, porque a gente consiga absorver, tenha tempo também para entender o ponto de vista alheio, tempo para que a gente possa desenvolver a empatia. O que acontece quando nós temos pessoas que só passam os olhos num texto? É que a gente tem aquele viés confirmatório, como eu falei, naquilo que eles estão lendo. Ou seja, essas pessoas se tornam suscetíveis a informações falsas e também a medos falsos. E o medo é uma das ferramentas mais importantes na nossa sociedade. A gente cria o medo, aumenta o medo e a gente fala, olha, eu vou acreditar nisso, não vou acreditar naquilo, em vez de usar o nosso raciocínio crítico para entender esse medo, para entender que a gente também pode ter esperança em algo que é falso. E no mundo todo, em toda a nossa história, os demagogos usam essa criação de medos e esperanças falsas para ganharem o poder. Isso é exatamente o oposto de uma sociedade democrática. Eu não estou falando aqui como ser político, não. Eu estou falando como neurocientista, educadora cognitiva, pensando nos nossos jovens, nas nossas crianças. E também todos nós que não estamos despendendo tempo suficiente para entender o que nós estamos fazendo. A democracia é um jogo muito delicado. E nós sabemos que o escritor Umberto Eco e o cardeal Carlo Martini tiveram um diálogo sobre a democracia. E o que eles disseram é que a democracia depende da dialética de opiniões e crenças, na esperança de que essa troca vá promover a expansão da consciência moral coletiva de um país. A mesma coisa para as nossas crianças. As nossas crianças precisam estar engajadas, elas precisam desenvolver a consciência moral sobre a verdade, sobre empatia e o raciocínio crítico, o pensamento crítico. Um dos grandes filósofos, nós já vimos que as diferentes culturas buscam o que torna uma sociedade boa. E Aristóteles disse que há 3 vidas para a gente ter essa sociedade: a vida da atividade e da produtividade, ou seja, aprender, conhecer, produzir, inovar. E há também uma vida de entretenimento, diversão, cultura, artes, tudo isso. Mas o terceiro ponto, a terceira vida, é a vida da contemplação, ou seja, onde entra a reflexão e a busca pela sabedoria. Os mesmos que um bom leitor precisa, que seria uma ampla vida de atividade, produtividade, conhecimento, e também usar a leitura como entretenimento. E eu
amo essa ideia de ter o livro, seja digital, um audiolivro, um livro impresso. Como a gente pode usar um livro para a gente voar na imaginação, para que aquilo seja uma diversão, um momento de lazer, ainda mais agora, com toda a pandemia. No entanto, eu devo dizer que essas duas vidas, elas hoje, na vida dos nossos leitores, talvez até exista agora a da contemplação, essa onde o cérebro precisa gastar o seu tempo para procurar a sua sabedoria, para o seu insight. Isso está faltando. E o meu professor John Donne, ele disse que essa era a principal preocupação dele com a nossa sociedade. Gostaria de sugerir aqui a todos o seguinte: não podemos achar que a leitura é algo que está aí para todos nós. Não, e um bom leitor, aquilo que nós queremos para todas as nossas crianças, leitores com mais ou menos experiência, para que eles aprendam, para que eles mantenham isso. Nós precisamos dessa terceira vida, ela é essencial. E nisso, principalmente, aqueles de nós que passamos tanto tempo olhando para uma tela. Nós temos que nos perguntar qual é o propósito. E o propósito da nossa leitura é realmente para que a gente possa pensar sobre esse assunto, para que a gente um romance que a gente vai realmente absorver, ou não, a gente precisa perguntar qual é o propósito. Por quê? Se nós não nos fizermos essa pergunta, nós não vamos ter a contemplação nessa leitura que tanto precisa dela. Portanto, a leitura é um ato de resistência também, de acordo com o escritor David Ullen, pensando então nesse mundo tão cheio de distrações. E ele nos faz voltar no cálculo do tempo. Como neurocientista, o cérebro leitor, e do ponto de vista teológico, não pode ser mais verdadeiro. A leitura ajuda a nos dar tempo onde nós precisamos mais dela, em nossos processos de reflexão. Mas eu tenho uma outra mensagem para vocês, e é uma mensagem de muita esperança, mas é uma que também acarreta responsabilidades, porque aliás, eu fico muito feliz por vocês fazerem esse programa. Vocês são os líderes, os guardiões da próxima geração. E o que disse Martha Nussbaum é o seguinte: seria catastrófico tornar-se uma nação de gente tecnicamente competente que perdeu ou estão perdendo a capacidade de pensar criticamente, de examinar-se e respeitar a humanidade e a diversidade de outros. Nós temos que salvaguardar isso. E em nossos filhos, em nossas crianças, nós temos que salvaguardar seu desenvolvimento, a sua exposição à linguagem e a exposição da leitura. Nós não podemos voltar atrás, nós não precisamos voltar atrás, mas não podemos ir para frente sem saber o que se perde e o que se ganha em cada meio para as futuras gerações. Assim, no livro que foi traduzido para o português, e isso me deixa muito feliz, o cérebro, meu penúltimo capítulo diz assim, o que eu chamo de um cérebro duplamente letrado, em que as crianças têm digamos, faixas paralelas, estão aprendendo programação na célula digital, mas estão aprendendo a ler com livros. No primeiro ano, eu não quero nem uma tela. Eu quero que o primeiro ano e meio de vida seja desenvolvido com interação com os pais, pela linguagem, e livros lidos para eles de 0 a 5 anos de idade, programas para que os pais leiam. Eu sei que parte do seu programa é ler para crianças. Sim, leiam para as crianças, leiam. E de 5 a 10 anos,
apresentem a leitura através de livros impressos. Eu não estou dizendo nada de digital, eu estou dizendo simultaneamente, especialmente entre 4 e 10 anos, eu quero que as crianças aprendam competências digitais. Minha colega Marina Vers tem essas maneiras fantásticas de fazer com que as competências digitais aumentem nosso conhecimento, mas tem que começar com a matéria impressa. Aí, quando esse cérebro fizer a leitura profunda, então nossos professores podem ensinar a capacidade de leitura profunda na tela. Assim, em última instância, nós queremos leitura aprofundada em qualquer meio. Nós não sabemos o que o futuro vai trazer, provavelmente teremos outros meios, mas é a preservação da leitura aprofundada de seus processos, especialmente empatia, pensamento crítico e reflexão, e simultaneamente com competências que são fundamentais para as crianças do século XXI, o que eu quero é que nós preservemos e ampliemos os cérebros leitores de nossas crianças. Então, minha tarefa para vocês é que considerem o que é necessário para desenvolver um cérebro biletrado. Pode, por exemplo, ler por cima num meio, mas também tem que aprender a ler em profundidade em qualquer meio. Eu quero aprendizagem digital que corrija alguns dos seus pontos fracos atuais e que impulsione empatia, análise crítica e reflexão. A citação de mais esperança que eu li ultimamente veio do Papa, e quando ele escreveu no New York Times, ele disse o seguinte: onde está o perigo, também reside o poder de salvação. Isso vem do Hyperion, de Hölderlin. Esse é o gênio da história humana. Sempre há uma maneira de escapar da destruição. Quando a humanidade tem que agir, está ali, na própria ameaça. É aí quando se abre a porta. E é aí que eu espero que a porta se abra quando vocês fizerem seu programa em suas comunidades. Desejo-lhes todo êxito. Obrigada.